Fala aí, pessoal. Tá ouvindo aí todo mundo? Sim. Bom. Escuta. Entramos aqui online. Acho que tá todo mundo assistindo. Vou pedir pro pessoal dar um ok aí na... Se tá todo mundo ouvindo bem. Não tá entrando não, cara. Ok, meu amigo. A gente vai ter um delayzinho aí, tá? Mas é normal. Fala aí, Alberto, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você me escuta bem? Todo mundo me escuta bem? Ninguém não tá entrando no meu Facebook. Ouvindo bem. Ok. Fala, Rogério, tá ouvindo bem? Tudo bem, galera. Boa noite. Tô na escuta bem aqui. Beleza. Fala, Léo, tá ouvindo bem? Tô tranquilo, tô ouvindo bem, só não tô conseguindo acompanhar aqui pelo meu Facebook, mas aí eu já vou compartilhar o seu aí. Então, beleza. Então, bom, estamos aqui, eu, deputado Alexandre Knobloch, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio, Léo Rodrigues, doutor Rogério Amorim, neurocirurgião, né? Neurocirurgião do Hospital Universitário Gafrey Guinle. Muito complicado. O Alberto Zafran, que é o chefe de gabinete, sociólogo também. Bom, eu acho que a ideia aqui é a gente colocar um pouco essa situação que nós estamos passando de forma também mais light, não só na questão técnica, mas também poder orientar o pessoal dentro dessa quantidade de informação que a gente está recebendo. Não é isso, Léo? Exato. É isso aí. Então, vamos lá, toca o barco aí, Léo. Eu estou tentando aqui me posicionar aqui no meu Facebook aqui, que eu não estou conseguindo conectar, mas vamos lá, estou acompanhando o seu aqui. Então, pessoal, a gente resolveu fazer essa live, experiência de como está sendo aí esses dias de quarentena, né? Apesar de que nós estamos trabalhando todos os dias, mas eu tenho visto aí muitas manifestações das pessoas muito preocupadas com a questão do coronavírus, preocupadas com a questão da economia, preocupadas com as aulas das crianças, né? Porque criança em casa é uma maravilha, né? Mas elas queimam a energia toda em casa e os pais ficam loucos, né? E assim, tem muita coisa que a gente percebe que as pessoas estão comentando que estão acontecendo e pouca gente está percebendo, pouca gente está divulgando. E eu queria começar com uma situação, até um assunto um pouco polêmico, mas que me preocupa. Queria até ouvir do Alberto aí o que ele acha disso. Eu tenho acompanhado o noticiário de que o judiciário tem recebido muitos, assim, milhares de pedidos de habeas corpus para a liberação desse pessoal que está preso por conta do coronavírus. Quero saber como é que vocês estão vendo isso aí. Eu particularmente estou vendo com muita preocupação. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do deputado Alexandre e do secretário Léo Rodrigues. É um prazer estar abrindo essa série de programas com vocês. E, Léo, você tocou num ponto fundamental. Acho que e vale a pena a gente levantar esse ponto num programa chamado Conservadores S.A. Eu sou completamente contrário a essa ideia de liberar presos nesse momento de pandemia, por um motivo muito simples. Vamos trazer a lógica para a luz dessa... Léo Rodrigues, é um prazer estar abrindo Uma pessoa que está presa, ela está reclusa do convívio em sociedade porque ela provou não ser capaz de conviver com os seus concidadãos. No momento em que a solidariedade social, em que a vida comunitária, em que o convívio social é de suma importância para o combate à pandemia, como que acontece a liberação de mais de 5 mil indivíduos, que é o que a gente tem visto até agora, e pelo que a Defensoria Pública tem demonstrado, ela deseja que esse número aumente, que esse número cresça, como esses indivíduos que foram privados do convívio social podem ajudar a uma comunidade, a uma sociedade coesa, ultrapassar esse momento de crise. É lógico, isso é lógico. Para mim é impossível. Entendi.
Knoploch, o que você acha disso aí? Eu também considero uma situação muito grave, porque no momento em que a gente imagina que algumas dessas pessoas possam não voltar, né? E isso acaba preocupando a sociedade de certa forma. Mas eu quero aqui enaltecer também o trabalho do secretário da SEAPS, o Coronel Azevedo, que vem fazendo um trabalho primoroso frente a essa instituição, né? Colocando ali realmente ordem na casa, que é uma coisa que nos anos anteriores a gente não conseguia enxergar isso. Era um movimento, um medo muito grande, com rebeliões, os parentes dos apenados ficavam muito preocupados, né, dos presos. E aí, com esse novo governo, no comando do governador Wilson Witzel, e ali a SEAP com o Coronel Azevedo, a coisa passou uma tranquilidade, uma segurança muito grande. Então, eu realmente espero que lá na frente a gente não venha ter problemas com isso. Bem, Léo. Léo, eu acho que a melhor opção sempre eu sempre digo que o crime no Brasil ele compensa e recompensa. Ele compensa porque quando você comete um delito aqui fora, você, se não for pego e abatido naquele momento, você vai ser preso, vai ter audiência de custódia, vai para uma cadeia, você tem uma legislação garantista que te garante diversos direitos, enfim. O melhor dos mundos, né, seria você, antes do cara ir para a cadeia, ele ser morto aqui fora. Parece um negócio meio macabro, meio estranho, mas eu vou completar meu raciocínio. A partir do momento que ele chega na prisão, você não tem a opção... Eu não tenho uma resposta para isso. Calma aí que... Há algo mais em que eu Calma aí possa que ajudar. Cassini falou aqui. Essa não sabe, não tem resposta. É super polêmico. Então, quando o cara ele vai à prisão, você não tem a opção que muitos acham de maltratar, esculhambar o cara lá dentro. Vou dizer por quê. Porque quando ele entra na cadeia, só tem uma certeza, que ele vai sair. E aí, dentro dessa única certeza que ele vai sair, você tem duas opções. Ou ele sai melhor, e aí ele saindo melhor, você evita que ele cometa de novo o mesmo crime contra a gente, ou ele sai pior. Se ele sair pior, quem vai se ferrar somos nós novamente, porque ele vai cometer de novo o delito e a gente vai pagar o preço. Então parece todo mundo acha que o cara tem que estar lá dentro, tem que se ferrar, não sei o quê. Se a gente não recuperar, e isso não é um discurso de esquerda, pelo amor de Deus, é um discurso lógico. Se ele não sair de lá melhor, ele vai sair pior. Se ele sair pior, ele vai cometer o mesmo delito. E o mesmo delito, quem vai sofrer somos nós. Ou você manda pra vala logo ele antes de entrar, ou se ele entrar, faz isso. Com relação ao Covid, é uma situação muito complicada, porque, veja, a gente não consegue evitar que outros bandidos entrem na cadeia. Ou seja, a gente pode estar nesse exato momento prendendo criminosos que estejam com Covid. E aí ele vai infectar outros. Mas qual o problema dele infectar outros, de matar outros? Problema nenhum, só que ele infecta pessoas que são agentes penitenciários, pessoas da saúde dentro da penitenciária, pessoas que cuidam da área administrativa. Então, é uma situação... Pessoas que visitam eles. É uma situação muito complexa. Então, a minha sugestão seria... Aqueles que estão sendo presos agora deveriam ir para uma unidade separada daqueles que já estão presos, e aqueles que já estão presos não podem sair em hipótese alguma, claro. Até porque se eles estão presos e estão saindo de forma condicional, eles podem ser contaminados aqui e depois voltar para o sistema. Alexandre, se me permite uma parte aí. Claro. Na verdade, cara, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Eu acho que o preso, o detento que está entrando agora, é testar ele. Não são tantos que entram por dia numa mesma unidade prisional. Então bastaria que você testasse esse paciente, um teste rápido, você consegue isso, uma sensibilidade muito alta, e colocaria no convívio ali. E quanto às visitas, nesse momento é hora de interrompê-las. A transferência para uma unidade só para isso, eu não sei se seria logisticamente para o Estado factível.
Então, acho que é testar os que estão chegando, isolar os que apresentem sintomas ali e dentro daquela cadeia, daquela cela, testar eles. Ou seja, gastar um dinheiro maior na testagem dos pacientes, dos presidiários. Somente isso. Entendeu? Liberá-los é um absurdo. É totalmente fora de qualquer lógica. Nós estamos ficando presos e os bandidos estão sendo soltos. Essa lógica aí que está querendo se impor no meio. Então, acho que o grande segredo é o teste. Testar esses pacientes. Eu concordo, Rogério, eu concordo. Eu acho que realmente a tua solução é muito mais simples e fácil. A gente testa e eu não sei se essa testagem rápida, e aí eu gostaria até de fazer uma pergunta para ti. Parece que alguns países começam a desconfiar da testagem rápida diante da sua eficiência. Eu não sei se de fato existe essa questão. A gente está vendo inclusive agora em Niterói uma testagem em massa, né? Sim, na verdade o grande problema do teste ele tem uma questão que é clara, técnica, que é o seguinte: se ele disser que você, do teste rápido, né, que você não tem o vírus, você realmente não tem. Se ele disser que você tem, ele pode estar dando um falso positivo, porque ele é muito sensível e pouco específico. Ou seja, é um exame mais para rastreio. Por isso que tem que ser confirmado por um exame realmente que a gente chama de PCR, que não é medir o anticorpo, e sim achar o próprio RNA do vírus. Mas para isso, ele teria um efeito legal. E não é um custo tão elevado assim, até porque nós não teríamos que testar todos os presos. Só aqueles que estivessem ingressando e aqueles que apresentassem sintoma, separar dentro daquela unidade prisional e testá-lo. Então, acho que nesse momento é uma medida mais acertada do que soltar simplesmente. Aí solta, conforme eu falei, a gente solta o presidiário e nos reclui. Entendeu? Eu acho que Posso dar uma contribuição rápida baseada numa coisa que o Alexandre falou agora há pouco. A defesa da reforma do sistema carcerário no Brasil, ela tem que ser uma defesa universal, porque a gente atualmente não recupera ninguém. Ninguém sai recuperado da cadeia. Segundo um estudo feito pelo TCU no ano passado, em 2019, o Brasil gasta 15,8 bilhões de reais com o sistema prisional atual e não se recupera ninguém. Isso é um absurdo, é uma calamidade, essa quantidade de dinheiro sendo desperdiçada, saindo pelo ralo. Agora, eu acho que a gente precisa, essa questão do preso entrar com a certeza que ele tem que sair, isso precisa ser mudado de forma radical e urgente. Tem que começar a ser debatido no Congresso Nacional a questão da prisão perpétua para crimes hediondos. Esses presos não podem ter certeza de que eles vão sair, como o deputado Alexandre bem pontuou, é o que acontece hoje em dia. Então, essa é uma bandeira de cunho conservador evidente, mas eu acredito que tenha lastro pela população brasileira inteira, porque o preso sai pior de como ele entrou. E não é só isso, é dinheiro jogado no lixo, é dinheiro investido para piorar a condição do preso. E nesse momento a gente está vendo uma saída em massa de pessoas que por algum motivo estão enclausuradas, estão privadas do convívio social, exatamente porque não têm condição de participar da vida comunitária. Então essas questões precisam ser levantadas e talvez esse momento, após o Covid-19, seja um bom momento para a gente debater essa reforma do sistema carcerário. Fala aí, Léo. O interessante disso aí é o que o Rogério falou, e até para a pergunta do Kinoplock a respeito dos testes rápidos. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá na UFRJ com o pesquisador Anilka e com a reitora. E assim, foi muito interessante que a reitora Denise nos acompanhou durante o Robson também, o professor Robson, eles nos acompanharam, os pesquisadores, mostrando exatamente como é que eles estão trabalhando essa situação. O vírus, ele, para muita gente, é novidade a maneira como ele age. Muita gente diz que o vírus está passando por uma mutação. Então esses testes, eles estão chegando agora, né? A realidade é o seguinte: uma correria mundial para a fabricação desses testes, e aí depois começou um pouco a complicação da questão da logística, porque quem é que
que conheceu primeiro o vírus? Foram lá os chineses. Então, os chineses, os sul-coreanos, eles que começaram a fabricação desses kits. E até esses kits chegarem aos países que agora estão convivendo com esse problema, demora um pouco. Tem a questão da Anvisa, e não é só a Anvisa, porque muitas vezes esses kits, eles pegam lá um lote e fazem o teste por amostragem, quando, na verdade, você precisa fazer um teste programado com um lote muito maior, não por uma simples amostragem. Então, assim, pode acontecer. E quanto a essa questão dos testes rápidos, acho que a gente não tem outra solução, tem que ser isso. Até porque o vírus, a manifestação, a infecção pelo vírus, ela é muito rápida. Então, a gente 80% assintomático, né, Léo? Essa é a grande preocupação. Muita gente não tem sintoma nenhum, mas pode estar circulando com o vírus. Eu acho que tem que testar os novos, conforme o que o Noplock falou, esses que estão entrando, e proibir visita. Nesse momento não é hora disso. É proibir visita. Doutor Rogério, eu acho que a atitude do governo estadual está sendo muito acertada. Sim. Em priorizar as vidas e manter as pessoas em casa. O isolamento social é o único caminho para tentar diminuir a velocidade desse vírus, de circulação desse vírus. O problema do vírus é o poder que ele tem de circular e de infectar um maior número de pessoas. Então, por isso que o importante é o isolamento. Está correto no que eu estou falando? Ou estou falando besteira? Ô, Léo. Não, desculpa. Eu queria só complementar isso que o Léo está falando, para depois o Rogério opinar. Eu acho que tem 3 questões aí interessantes com relação a essa chuva de críticas que os governadores estão recebendo. Veja, não é algo único e exclusivamente do Brasil. Tá? Tanto na Itália como nos Estados Unidos, os governadores e os prefeitos foram os primeiros a fazerem as ações de contenção. Tá? É óbvio que sempre o governo federal tem um receio por 2 motivos. Primeiro, que ele está vendo uma visão macro. E segundo, óbvio que ele está vendo uma visão também econômica. Eu acho que assim como aconteceu nos Estados Unidos agora e também na Europa, essas críticas vão começar a cessar a partir do momento que os recursos chegarem na ponta. Porque hoje o maior desespero é que os recursos ainda não chegaram na ponta. E é óbvio, aquele que está com a geladeira vazia, ele está batendo desespero. Quando esses recursos, e aí a gente tem que parabenizar o Congresso Nacional e o Governo Federal de terem aprovado lá os recursos para os autônomos de R$600 e também para as pequenas e médias empresas as questões do crédito e das carências. Agora, até seguindo, e eu vou passar pro Rogério a questão do teste, Rogério, porque tem uma coisa que eu vi que muito oportuna. A Grécia comprou respiradores e a Itália, ao navio passar na Itália, a Itália embargou os respiradores. E o mesmo aconteceu também nos Estados Unidos. Respiradores indo para a América Latina e os Estados Unidos embargou. Por que isso? É óbvio, porque isso é uma questão de soberania nacional. Entre o americano, pro próprio americano, entre o americano morrer e o mexicano, o brasileiro, olha que morra o mexicano e o brasileiro. E a gente talvez faria a mesma coisa. Então, assim, o presidente Trump, ele invoca uma lei que eles têm em tempo de guerra para as empresas automobilísticas fazerem o respirador. E aí eu pergunto, se você já tem a planta, né, a arquitetura do projeto, e as empresas, inclusive, são globais, a General Motors tem fábrica lá e tem fábrica na ABC Paulista, será que a gente não poderia importar e também fazer aqui? E aí você também tem essa questão de matar, e essa pergunta vai até para o Léo, que é da área de automação, e isso também vale, o Rogério, aí vem a minha pergunta, será que a gente não conseguiria também fazer nessa questão de teste rápido, a gente ter esse desenvolvimento no Brasil para fazer isso em longa escala? Bom, vou respondendo as perguntas. Primeiro, Alexandre,
essa questão do teste rápido no Brasil, nós já temos. A Fiocruz, por exemplo, fabrica já. A grande questão é o que você falou, é numa demanda muito rápida, muita gente precisando ao mesmo tempo. Então, está fazendo, está sendo feito, só que só a produção nacional realmente não vai suprir isso nesse momento. Essa é uma questão. Outro ponto muito interessante que você tocou é da General Motors, está produzindo ventiladores, algumas fábricas de bebidas produzindo álcool, por exemplo, gel. Isso é uma coisa que nós, brasileiros, temos que herdar para o futuro, para o liberalismo econômico. Acho que é uma chave que a gente tem que abrir agora na nossa vida. Nós não podemos, muitas vezes, avançar nisso, porque são muitas agências reguladoras, muitas coisas, muitos testes. Não é que se acabe a fiscalização e o teste, mas diminuir a burocracia. E o americano está fazendo já isso. General Motors lá não produz motor, vai produzir respirador. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar guardado como herança dessa epidemia aí que está passando por nós. Uma pandemia, na verdade, que assola o mundo todo. E respondendo ao Léo, essa questão, e agora eu gostaria de chamar a atenção quanto a isso, que muito se fala sobre o coronavírus, tem que isolar, não tem que isolar. Primeiro, nesse momento a gente está seguindo a recomendação correta, que é o isolamento. Eu acho certo, eu concordo com a Secretaria Estadual de Saúde, que nós temos que ficar isolados. Por que isso? Porque nós estamos diante de um vírus que muito se fala que não mata jovens. Realmente, a letalidade dele para os jovens não é grande. Só que se esse jovem tiver acesso ao hospital, nós temos muitos casos, eu estou lidando com isso nos CTIs, de pacientes jovens abaixo de 40 anos, 45 anos, que desenvolvem pneumonias graves pelo vírus e saem porque tem um suporte. Ventilador mecânico, muitas vezes o paciente fica no ventilador mecânico, sedado e tem que ficar de bruço, porque o simples fato dele estar encostado na cama prejudica a ventilação pulmonar. O que eu quero dizer com isso? Morre pouco jovem se esse jovem tiver acesso ao tratamento médico. E o isolamento serve para isso, para nós não termos, como os Estados Unidos agora, 200 mil infectados fora as subnotificações, sendo que 10% deles precisando de ventilador, ou seja, 20 mil. Nós temos esse suporte hoje de atender essa demanda? Não, nós temos que dissipar isso. Então o isolamento nesse momento é necessário para que a estrutura hospitalar seja solidificada, os hospitais fiquem prontos, os pacientes que já estejam comecem a se curar e essa pandemia não assole todo mundo de uma vez só. Então eu quero deixar esse recado, deixar isso bem claro. O coronavírus mata jovem se esse jovem não tiver acesso ao serviço de saúde. Então é importante não banalizarmos nesse sentido. É importante que nós consigamos dissipar essa curva de crescimento para muita gente não precisar de hospital ao mesmo tempo. Alberto. Entendeu, Léo? Então é importante a gente salientar isso. Eu vou fazer uma pergunta, até para todos, mas aí mais específico para o Alberto, que tem na sua formação acadêmica a sociologia. A gente está percebido agora uma questão social de conflitos. Primeiro, de desacreditar as instituições científicas, que quando nós estamos com algum problema de saúde, a gente não procura o governador nem o presidente, a gente procura o médico. Né? Ou seja, se nós procuramos o médico como nós temos um problema de saúde, por que agora a sociedade, uma parte dela, desacredita exatamente as instituições científicas, sendo que ela mesma sempre as consulta? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vivemos um momento que na história moderna da sociedade nós nunca passamos por isso. Tá? A gripe espanhola foi ali junto com a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o Holocausto, que alguns países estavam, outros não. Você sabia quem era coalizão, né? Quem era ali coalizão e quem não era, ou seja, o teu inimigo estava identificado e você sabia como é que estava acontecendo as coisas. A gente está num momento agora que a gente não sabe qual vai ser o fim. Essa é a verdade. A gente não tem casos de sucesso ainda. A China, por exemplo, não é um caso de sucesso ainda. E a gente, de alguma forma, os governantes não têm as informações concretas para dizer o seguinte: as minhas tomadas de decisões vão acarretar isso. Como é que você vê esse fenômeno da sociedade nesse cenário? Alexandre, vamos lá. Você fez duas perguntas muito pertinentes, mas eu queria aproveitar para tentar fazer um arranjo das coisas que eu escutei antes e assim responder a sua pergunta de forma mais objetiva. Primeiro, trazer o que o Léo falou anteriormente sobre a questão da reclusão, né?
da quarentena, basicamente. Se você, trazendo essa discussão para o panorama político, e a gente tentar fazer um paralelo com o que tem acontecido em países conservadores ao redor do mundo, em referências conservadoras ao redor do mundo, a gente vai ver que essa é a tendência que tem sido adotada pelos governos de cunho conservador. Nos Estados Unidos ontem, por exemplo, não preciso dizer aqui que o Trump é um presidente conservador, da ala conservadora do Partido Republicano, anunciou que essa reclusão compulsória seria estendida até o final de abril. Israel, do Bibi Netanyahu, que é do Likud, um partido conservador, aprovou medidas que foram regulamentadas até pelo Congresso para restringir a locomoção da população. Fechou estabelecimentos que não são vitais para a saúde da população. Reino Unido, Boris Johnson, que inclusive foi diagnosticado com o coronavírus, já se manifestou que pode manter o lockdown e todas as outras restrições já estabelecidas e regulamentadas por até 6 meses. A Noruega, que hoje é governada por um partido conservador, se você for flagrado 3 vezes na rua quebrando a quarentena, você é preso. Exatamente, você é preso se você quebrar 3 vezes a quarentena na Noruega. Na Suíça, outro país governado por conservadores, já declarou pela primeira vez na sua história estado de emergência, ou seja, a primeira vez que o exército suíço vai para a rua para proteger a população, segurar a população dentro das suas casas. E para terminar, esse conjunto de países governados por governos conservadores, você tem a Polônia... E liberais, né, Alberto? Oi? E liberais, né, Alberto? Conservadores. Liberais, exatamente. São conservadores nos costumes e liberais na economia. Isso. Lógico que você tem ali alguns pontos, mas a priori são liberais. A Polônia adotou talvez as medidas de política de isolamento social mais radicais e restritivas do mundo. Então, esse é um primeiro ponto. Vocês falaram, inclusive, de algumas empresas, como a General Motors, que está trabalhando em prol da solidariedade social, contribuindo para essa questão comunitária que a gente tem falado. A Morrisons, que é uma empresa inglesa, né, uma empresa britânica, doou 10 milhões de libras para os bancos alimentícios da Inglaterra. Então, você vê que nesses países tem um movimento de generosidade, de solidariedade muito grande, de ajuda entre eles. Respondendo a sua pergunta, Alexandre, ela é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar fazer isso de forma bastante objetiva. Por que desacreditar acadêmicos e técnicos na área de saúde e valorizar mais a opinião de políticos ou até formadores de opinião que estão nas redes sociais que não têm nenhum conhecimento sobre o assunto? A gente hoje vive uma guerra de narrativa muito forte, Alexandre. As pessoas elas estão se colocando em espectros políticos e estão desconsiderando o teor técnico de questões que não são propriamente políticas. Saúde pública, lógico, você tem o debate político sobre como agir em relação à saúde pública. Mas essa é uma questão de vida. Isso tem tudo a ver com o pensamento conservador, inclusive, né? Conservar é preservar. E o grande ativo de um conservador é a preservação da vida. E nesse ponto, nessa guerra de narrativa que a gente acompanha, na verdade, desde 2013, principalmente no Brasil, com a conflagração dos movimentos sociais, das manifestações de rua, as pessoas acham que em toda discussão elas precisam se colocar dentro de espectro político. Então elas preferem reverberar opiniões e discursos que elas encontram na internet do que escutar uma voz, como por exemplo a do Dr. Rogério Amorim, que é uma voz serena, é uma voz baseada única e exclusivamente. Mas é verdade, eu tenho acompanhado as suas lives, Dr. Rogério, tenho visto como que você tem tido uma preocupação em passar única e exclusivamente as questões técnicas à população. Então, eu quero aqui referendar que nesse momento mais importante é a gente trazer a tecnicidade para a discussão por uma questão de preservação à vida. Isso tem tudo a ver com a conservação. Léo caiu, Léo já volta. Alberto, só para fazer rapidamente aqui um contexto passando para o Rogério, eu estou vendo aqui os comentários e tem um comentário de um participante dizendo o seguinte: mas olha a renda per capita desses países. Eu quero lembrar a ele que a Polônia é um país do leste europeu pobre. Sim. Com uma renda per capita muito menor que do Brasil. E a renda per capita na Índia é muito menor. Aliás, a Índia fez uma quarentena de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. É uma loucura. Então, assim, qualquer espectro que levar esse debate
político vai se perder. Porque o técnico agora vai sobressair, porque contra fatos não há argumentos, não é isso, Rogério? Boa, Alexandre, eu concordo com você plenamente. A gente não é hora de politizar, é hora de união, é hora de unir esforços. O Estado, concordo com a política da Secretaria Estadual de isolamento, que é referendada pelo próprio ministro também, o Mandetta, né? Que é o isolamento. E só para algumas dúvidas que surgem, por muita fake news, muita notícia disse-me-disse, rolando muita história de que estão inventando morte por coronavírus. Isso é uma dúvida que está sendo constante e apavorando a população. Isso me deixa até um pouco chateado, porque cai na nossa conta de médicos, estamos na linha de frente da batalha aí contra esse vírus. Não só os médicos, mas os enfermeiros, os auxiliares, técnicos, maqueiros, todos eles, que os médicos estão inventando atestado de óbito. Não é questão de invenção de atestado. Há uma recomendação de que mortes suspeitas sejam notificadas. Em alguns casos, elas entram até no atestado. Mas é muito importante que se diga isso. As mortes anunciadas pelo coronavírus, pelos ministros e pelo ministro Mandetta e pelas secretarias estaduais de saúde estão sendo todas testadas, pelo menos até o momento. Então, todas as mortes que ocorreram no Brasil foram confirmadas por teste. E caso um atestado de óbito esteja lá, coronavírus, e esse teste seja negativo, como aconteceu já, esse atestado é mudado. Como acontece em qualquer laudo pericial aí pós-IML. Mas que fique bem claro isso, Nicinha Carvalho, que ela perguntou aqui pra gente agora. Se a notificação de um paciente com característica da doença e vem a óbito pode levar a esse falso positivo. Não. Os óbitos no Brasil estão todos sendo testados. Beleza, Alexandre, Alberto, Léo? É importante a gente ressaltar isso aí. Só queria aproveitar, eu também estou lendo aqui os comentários, e tem muita gente dando exemplos de países que estão adotando medidas radicais pelo isolamento. Essa, na verdade, é a política geral que a gente vê hoje em dia, a política de isolamento para prevenir contra o Covid-19. O que eu quis pontuar com esses exemplos desses países é que administrações de cunho conservador e liberais têm adotado a preservação da vida humana e o isolamento em detrimento das questões econômicas. O que eu estou dizendo é que é importante, nesse momento, a gente se preservar a nossa saúde. Isso antes de você ir para a rua, pensar em abrir o seu negócio, você está vivo, o negócio se recupera. A gente pode, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, estar discutindo medidas que o governo federal e o governo estadual podem adotar para recuperar negócios que foram prejudicados com o tempo de quarentena. Mas, nesse momento, até países de cunho conservador, de governos conservadores, como é o caso do Brasil, estão adotando políticas pelo isolamento contra a contaminação do Covid-19. E tem uma outra questão, né, Alberto? Uma questão até que eu tenho citado. Às vezes, um grande drama, né, que é o que nós estamos vivendo, né, uma situação como essa, precisa de um corpo. Parece uma loucura, mas como se faz os grandes dramas, as grandes repercussões no mundo? Através de um corpo. Né, através de alguém que simbolize aquele drama. Né? A gente ainda no Brasil, nós não tivemos esse corpo. E fatalmente haverá. Isso não tem para onde correr. E uma outra questão é que dentro da cadeia de infecção e da cadeia de vítimas fatais, poucos vão ter sido afetados na família. O que eu quero dizer com isso? Você pega a Itália, por exemplo, todo mundo na Itália, ou pelo menos na região ali de Bérgamo e outras religiões, perderam um ente querido. E quando você perde um ente querido, você dá importância àquela situação. Como no Brasil você não teve ainda isso, é um exemplo que eu dou da violência do Rio de Janeiro. Todos nós já fomos vítimas da violência do Rio de Janeiro. Por isso que o tema de segurança pública no Rio é tão levado a sério. Porque todos nós já sofremos na pele o que é a violência no Rio de Janeiro, que agora melhorou bastante, mas que todos nós, de alguma forma, já fomos vítimas daquilo, e até vítimas, muitas pessoas têm vítimas fatais na sua família. E aí eu te pergunto, Rogério, você não acha que também é muita questão disso? Como as pessoas ainda não foram atingidas por isso, elas desacreditam como algo menor, né? Concordo, sim. Enquanto isso ainda fica um pouco no abstrato, né?
E as mortes, graças a Deus, no Brasil, esse pico de morte não está tão alto ainda, né? 159 mortes no Brasil ainda confirmados. Ainda não teve realmente esse corpo, essa marca. E talvez, quando nós tivermos, realmente a população como um todo vai chamar atenção para isso. Mas isso que, como médico, eu tento chamar muita atenção. Eu que estou no dia a dia, eu estou vendo jovem em estado grave, entubado, tendo que ficar de bruço, dialisando. Isso que eu quero que a população entenda. Eles não estão morrendo porque estão tendo acesso. Isso pode acabar. Então é isso que falta. Falta a população enxergar esse lado da moeda, conforme você bem colocou, Alexandre. O Rogério, aí eu tenho uma outra pergunta que eu tenho visto, a gente acaba ficando muito antenado nisso o tempo inteiro, né? Eu não sei até a que ponto isso é bom ou é ruim, porque às vezes a gente acorda melhor e dorme pior, é impressionante. Eu percebi isso, eu percebi que a gente acorda numa outra vibe. Eu tenho até feito, não sei se você pôde acompanhar, eu tenho todo dia colocado uma mensagem no Facebook para tentar de alguma forma passar para as pessoas coisas boas. E tenho sido até muito atacado. E tenho sido até, o Léo voltou. E tenho sido até muito atacado por isso, Rogério, como se eu tivesse não levando em consideração o drama. Só que eu estou tentando de alguma forma mostrar que existe o amanhã, né? A sociedade, o ser humano no estado físico já passou por isso outras vezes, e no estado espiritual, no campo religioso também. Mas enfim, eu tenho visto a gente acordar bem e dormir mal, né? Porque ao longo do dia você vai vendo notícias. E eu te pergunto o seguinte, é óbvio que não é a sua especialidade, mas qual o impacto você acha que vai ter tudo isso no campo psiquiátrico, no campo mental das pessoas? Rapaz, sim, isso é uma colocação muito boa que você botou. Isso está tendo um impacto muito grande. Eu tenho alguns amigos psiquiatras, eu converso bastante com eles, e tem uma amiga minha especial, Marília, foi formada comigo e hoje é psiquiatra lá do Reino Unido. E lá eles já estão preocupados com isso. Então tem um auxílio psiquiátrico também para os pacientes, não só para os pacientes acometidos, mas para a população em geral, porque realmente o índice de depressão, preocupação com o amanhã, medo da morte de quem entes queridos realmente está tomando conta da população. E digo mais, eu chamo a atenção para um grupo específico de pessoas, as crianças. As crianças filtram isso, parece que não, mas filtram. Muito se fala, fica com medo de perder o vovô, fica com medo de perder a vovó, fica com medo de perder o pai. Eu vejo isso com meu filho, toda vez que eu tenho que ir para a rua trabalhar, para o hospital, essas coisas, ele se preocupa. Eu sinto que ele, pai, não tem risco de você pegar, você pode morrer, muitas vezes me pergunta diretamente isso. Isso é um impacto importantíssimo. E digo mais, na classe médica isso está mais grave ainda. Por isso que eu insisto nisso. O cenário que nós vemos dentro dos hospitais é um cenário que a população não vê e que realmente assusta um pouco. Vai passar, nós vamos vencer essa guerra desde que nós tenhamos a consciência que estamos brigando com um inimigo real. Não é um inimigo imaginário, é um inimigo real. Então acho que é mais ou menos por aí. Existe a possibilidade, Rogério, de nós termos falta de profissionais na área da saúde devido à contaminação dos mesmos ao Covid? Eu vi que na Espanha, se eu não me engano, já tem uma faixa de 30% contaminados pela Covid em tratamento a outros que estão contaminados. Existe essa possibilidade? Nesse momento ainda não, Alexandre, mas realmente se a epidemia pegar assim, por quê? Existe uma falta mundial de equipamento de proteção individual, os famosos EPIs, e realmente nós estamos lá na linha de frente, realmente a gente não está sendo protegido da maneira adequada, não. Neste momento, nós não temos essa carência, mas de fato as equipes estão trabalhando com uma sobrecarga maior, bem maior do que o normal, escalas de plantão, escalas, rotinas de atendimento, que isso pode no futuro refletir realmente em carência, sim. Conforme você falou, alguns países estão sofrendo gravemente com isso. Qual é a solução? É testar. É nos testar também. Porque uma vez que eu seja testado e negativado, eu volto para o fronte de batalha. Então o médico tem que ter um acesso amplo
a essa testagem, que é o que o secretário estadual de saúde, né, está preconizando agora aí nessa nova medida que ele tomou. Ô Léo, eu queria te fazer uma pergunta que é importante. Eu acho que talvez seja o único momento que eu me lembre que a gente esteja falando da ciência e tecnologia. Há anos, os cientistas, nós que fizemos ciências exatas, né? E também o Rogério, que trabalha com a área de saúde, a gente fala da importância de investir na ciência. Eu sempre dou o exemplo do Larry Page, que passou 8 anos na Universidade de Stanford com 4 computadores tentando indexar páginas web, onde todo mundo achava que ele era maluco, mas a universidade mesmo assim pagava a bolsa dele. E hoje nós temos o Google, e o Google aí sendo uma ferramenta tão importante na humanidade. Como é que a gente tem na tua pasta a FAPERJ? Inclusive eu sou relator do projeto que visa não parar nenhuma bolsa na FAPERJ, e eu vou dar a constitucionalidade nesse projeto, porque a ciência não pode pagar de novo por qualquer problema econômico. Então, como é que a sua pasta vê a questão de agora a ciência está sendo evocada? Você tem ali também os laboratórios das universidades estaduais, e mais do que isso, como é que tem sido o diálogo com esse mundo acadêmico e também com o setor produtivo para a gente conseguir desenvolver soluções de combate à Covid? Alexandre, excelente pergunta. Eu quero entrar, antes de responder isso, comentar um pouco do que o Rogério falou. E aí, Rogério, eu quero aqui dar os parabéns ao secretário de Saúde, doutor Edmar, que, na minha humilde opinião, vem fazendo um trabalho brilhante. Esse processo e equilíbrio e muita firmeza ao assessorar o governador nas medidas necessárias que o Estado do Rio de Janeiro precisa tomar nesse momento de crise. Então, deixo aqui meus parabéns ao doutor Edmar por tudo que ele tem feito, e através do doutor Edmar e do nosso amigo Rogério Amorim, que está participando com a gente dessa live, eu quero parabenizar e agradecer a todos os profissionais da área de saúde. É incrível, e a gente precisa valorizar, e muitas das vezes a gente só dá valor quando a gente precisa. Quando a gente fica mal, quando a gente mesmo de morrer, quando a gente sofre alguma coisa, ou quando um ente querido nosso, um parente nosso sofre algum problema, um filho, um pai, uma mãe, a gente vê o valor que a gente chega lá no médico e fala: doutor, me ajuda. Esse doutor me ajuda é importante saber que a gente vai encontrar um profissional preparado, um profissional que fez um juramento, né, e que através desse juramento ele está ali trabalhando para salvar vidas. E como você falou, hoje, sai de casa, é como policial militar. Hoje, o trabalho do agente de saúde, do profissional da área de saúde no Brasil e no mundo, esses que combatem o coronavírus, eles são como os policiais. Eles saem sem saber como irão retornar. Essa é a realidade. Tamanha agressividade desse vírus. Quanto à sua pergunta, Kinopoc, é muito bonito ver o trabalho da ciência. Os grandes países, os países de ponta, aqueles que mais crescem o PIB, que mais desenvolvem, eles têm como a sua maior arma fazer os investimentos na área de tecnologia, inovação e pesquisa. Vejamos, países como a Coreia do Sul. Olha, o investimento em ciência, tecnologia e inovação na Coreia do Sul é realmente investimento, não é obrigação. Os países que investem, sabendo que terão um retorno
não só econômico, mas também um retorno social, de desenvolvimento. A ciência, ela está em tudo, em mobilidade urbana, ela está na cultura, ela está na educação, no desenvolvimento, na saúde, ela participa da história. Então a gente precisa encarar a ciência como um investimento. Para cada R$1 investido em ciência, tecnologia e inovação, são R$5 de retorno, no mínimo. Nós precisamos, nós temos alguns entraves no nosso país, como, por exemplo, nós demoramos, em média, 13 anos, em média, para registrar uma marca. O registro de marcas e patentes leva, em média, não máximo não, em média, 13 anos. Nós precisamos melhorar esses indicadores, nós precisamos avançar, precisamos investir mais. Nós temos excelentes pesquisadores de ponta, com capacidade de sentar, discutir, trabalhar com pesquisadores do mundo inteiro. No mundo inteiro. A Fiocruz faz um trabalho nessa área de infectologia que é excelente, é uma referência mundial. O FRJ, a UERJ, a capacidade que a UERJ tem de desenvolver não só pesquisa como produtos é muito grande. Agora precisa de investimento. Os governos anteriores não investiram. Esse ano de 2019, nós conseguimos praticamente zerar todas as dívidas da UERJ, das universidades, da UENF, da UESO. Então, esses profissionais que são apoiados na área de pesquisa pela FAPERJ, que é a agência nossa de fomento da pesquisa, são profissionais de altíssima competência, mas eles precisam de recursos. O que eu vejo, o Rogério Amorim, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas o coronavírus ele aconteceu lá na China, ainda no ano passado. Mas os chineses demoraram a avisar, o protocolo estava errado, a coisa era mais urgente, era mais crítica do que se pensava. Tudo bem, mas a coisa avançou. A coisa avançou e o vírus viajou junto com as pessoas. Existe um aplicativo que você tem um globo terrestre, você clica na China, você vê a quantidade de infectados. Você clica em países próximos ali, Mongólia, outros locais, o índice é menor. Mas os países mais visitados são aqueles que mais foram infectados. A invasão na Europa, por conta da Itália, que a Itália tem muito idoso. Gente, eu penso o seguinte, quando você trabalha com planejamento e você enxerga através de um grupo de trabalho que você montou, e que o vírus ele vai chegar a todos os continentes, então você precisa se preparar. Nós já deveríamos ter uma ação federal há muito tempo, enviando recursos para os estados, para que os estados preparassem os hospitais, preparassem os leitos de retaguarda, tirassem dos hospitais as pessoas que estão em situação médica clínica mais simples e colocassem leito de retaguarda para que elas se recuperassem ali e deixassem os hospitais com grandes estruturas para receber as pessoas infectadas pelo vírus. E aí, esses respiradores, ao invés da gente estar esperando chegar de importação, eles já estariam aqui. Nós já estaríamos trabalhando na produção de álcool gel, nós estaremos trabalhando na produção de EPI, nós não estaríamos nessa corrida contra o tempo que nós estamos agora. Tudo isso é uma questão de liberar a economia. Nós temos recursos de reserva para isso. Olha, se o recurso que nós temos de reserva não servir para salvar a vida, vai servir para quê? Isso aí. Para que eu quero construir estradas, construir pontes, construir aeroportos, ter uma economia forte, se eu tenho um vírus que está matando o meu povo? Não adianta. Isso não resolve.
Nós não estamos falando de mortalidade baixa. Olha, a mortalidade ela pode ser baixa, pode ser a mínima, mas se for um parente seu, ela é muito grande. Se for alguém da sua família, ela é muito grande. Eu acho, assim, de extrema infelicidade ouvir as pessoas tratarem desse tema de forma, às vezes, até matemática. Não, vamos fazer uma comparação de como foi o vírus, como foi a epidemia do HN1, vamos tratar como foi a epidemia da gripe suína, isso, aquilo. Gente, isso é outra época. É uma questão de preparo. Mas em todos esses momentos, ô Rogério, Quinoploc e Alberto, a ciência, ela esteve lá ao lado, trabalhando de forma intensa. Eu visitei o laboratório da UFRJ e as pessoas estão lá, os profissionais de saúde estão lá trabalhando, correndo o risco de serem infectados, mas estão lá trabalhando, pesquisando, tentando soluções para salvar vidas. O pessoal da Fundação Oswaldo Cruz está trabalhando, a UERJ está trabalhando, a UENF, a UES, todo mundo está tentando trabalhar para tentar arrumar, desenvolver soluções. Mas hoje o problema é que a gente, depois do cadeado estourado, arrombado, que a gente começa a trabalhar. E aí, os governos estaduais, que já sofrem um problema econômico muito grande, não têm capacidade financeira de absorver isso. Então, nós precisamos de ajuda federal, de ajuda mundial. Cadê o Banco Mundial? Para que tanto dinheiro? Cadê o Banco Mundial? Tem que socorrer esses países, gente. A epidemia agora está invadindo a África com toda a força, com toda a velocidade. O Banco Mundial tem que ajudar. E o nosso dinheiro, o dinheiro é nosso, o dinheiro federal, a reserva é nossa. E não há nada mais importante do que salvar vidas. Eu vou dizer o seguinte, eu prefiro ficar famoso, ficar conhecido como o falido do que como o falecido. Boa. Ô Alberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu vê... Você vê alguma mudança? A gente está vivendo uma situação totalmente... Não vou dizer nem atípica, porque os atípicos acontecem uma vez ou outra, né? Mas talvez única, né? Pelo menos na minha geração, na geração da sua mãe, dos avós, enfim. Como é que você vê que vai ser o pós disso, politicamente? As políticas sociais, aliás, mais do que isso, a ciência política, ela vai ter um novo norte? Os políticos que vierem ser eleitos nessa eleição agora, de 2020, e por sua vez 2022, vão ter uma outra visão de como preparar as suas cidades, né, agora a sua cidade em 2022, seu estado e seu país, para possíveis danos, e também na questão da ciência e social, porque a gente está vendo agora, por exemplo, um problema gravíssimo do Rio de Janeiro, que são as comunidades. Se deixou criar diversas comunidades no Rio de Janeiro, porque nunca pensaram no reordenamento urbano, e hoje a gente está a ponto de uma ebulição de proliferação da Covid exatamente em comunidades, porque foi feita de forma desordenada. Como é que você vê as novas políticas daqui para frente? Olha, sensacional pergunta. Obrigado Alberto, pela oportunidade. Oi. Antes de você responder, vou mandar um abraço aqui, acho que vale a pena a gente interromper, que o nosso irmão, o grande amigo Rodrigo Amorim, entrou aí na live. Como sempre atrasado, mas entrou na live. Ele ainda tá falando sobre H1N1, mas vamos lá. É verdade. Vamos lá. Bom, primeiro mandar um abraço aí eu posso dizer isso, ele não pode, mas pro nosso próximo prefeito do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, acompanhando a live. Com muito orgulho.
Vamos lá, Alexandre, você fez uma pergunta excelente, vai me dar o maior prazer em responder isso. Depende do tamanho da tragédia. Se vai haver uma mudança após o Covid-19, depende do tamanho da tragédia. Essa que é a minha resposta. Eu não tenho dúvida que o coronavírus, tanto na Espanha quanto na Itália, foi crucial para que se mudasse o cenário eleitoral nas próximas eleições desses países. Por quê? Foi comprovado que o sistema político de gestão pública, principalmente no que tange à saúde pública, ali foi falho. E o povo pôde perceber na pele, até por um motivo que você mesmo colocou, as pessoas só têm a dimensão da tragédia quando isso incide na vida delas. O problema, a questão política que isso gerou foi muito forte. Então você pode esperar que em ambos os países vai haver uma mudança de postura em relação ao trato social entre as pessoas e em relação à classe política. Esse é um ponto fundamental. E importando a tua pergunta para a nossa realidade, e eu posso falar com mais propriedade sobre o Rio de Janeiro, que é a cidade que eu amo e que eu moro, a política pública urbana, que sempre foi tratada como uma questão secundária, uma questão coadjuvante no debate eleitoral municipal, acredito que se permanecer o debate, se permanecer as eleições em outubro, porque já há uma discussão no Congresso para postergar o período eleitoral, se permanecer em outubro, essa discussão vai ser feita. Qual é o projeto de cidade, qual é o projeto de ordenamento urbano que os nossos candidatos, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, têm? Na última live que a gente fez junto, Alexandre, a gente falou sobre a medicina social, como que o espaço urbano começou a ser pensado em meados do século XVIII de forma mais eficiente, em que ele fosse disposto de uma forma ordenada e que prevenisse determinadas pandemias, determinados conflitos em relação a saneamento e saúde, para otimizar a produtividade daquela população. Então, e aqui eu tive até duas perguntas, uma do Wallace e uma da Carla, as duas se encontrando, sobre a questão dos moradores de rua. Isso tem tudo a ver com o debate municipal, minha gente. A cidade do Rio de Janeiro tem um contingente hoje de 15 mil moradores de rua. Essa é a população do bairro de Encantado. É como se os moradores do bairro de Encantado estivessem dispersos pela cidade do Rio de Janeiro. E você sabe qual que é a capacidade da prefeitura em atender essas pessoas? De 15%. Então, se todos os moradores de rua da cidade do Rio de Janeiro quisessem hoje se prevenir contra o coronavírus e ir para um abrigo municipal, que, diga-se de passagem, são todos insalubres, condições nefastas de abrigo, eles não conseguiriam, não teria espaço. A Prefeitura do Rio de Janeiro hoje não dá espaço para todas essas pessoas. E aí, em relação a essa preocupação, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou a construção de 3 abrigos temporários em Santo Cristo, em Honório Gurgel e no Sambódromo, na região central da cidade do Rio de Janeiro, e não se pronunciou mais sobre isso. Não se sabe quando que isso vai ser construído, quais vão ser as condições de atendimento dessa população de rua, e a gente tem hoje um efetivo nas ruas que pode até se contaminar e ser propagador dessa doença tão trágica que a gente está vendo aqui. Então é evidente, o debate sobre o ordenamento urbano, e isso inclusive tem sido alvo de muitas pesquisas de colegas da minha profissão, de sociólogos, como por exemplo a Jane Jacobs, que falou muito sobre isso, tem uma vasta bibliografia a respeito de ordenamento urbano, de ordenamento real, não o que Henri Lefebvre falava, o David Harvey, que é um sociólogo marxista, fala sobre deixar que as pessoas ocupem a cidade sem nenhum tipo de ordem. Isso a gente já viu que é uma política que dá errado. E não à toa esse sociólogo é o mais condecorado pelo PSOL e companheiros de esquerda. O debate da cidade, o debate urbano, é fundamental para prevenir a desordem urbana, para prevenir que esse tipo de pandemia se alastre pela cidade, pelo nosso ambiente urbano. A gente tem agora, já estamos com um pouco mais de 1 hora, eu quero deixar uma pergunta também para o Rogério e para o Léo, que é o seguinte: em cima até dessa questão política, Alberto, a gente em 2018, a sociedade ela pautou as suas escolhas em cima da idoneidade, tá? Idoneidade. Pouco importa se existe capacidade, o que importa era ser idôneo.
E isso, de uma certa forma, não estava errado para a sociedade, porque a sociedade vinha de escândalos e vinha da maior operação da história do mundo de corrupção, que era a Lava Jato. Tá? Ok. Ultrapassado isso, eu, por exemplo, percebo na Alerj, agora na Comissão de Constituição e Justiça, e converso muito isso, por exemplo, com o Rodrigo Amorim, que o nível do debate de muitos ali de primeiro mandato, o nível das propostas de leis que são colocadas ali são catastróficos. São níveis que talvez nem a minha filha mais velha de 9 anos teria a pachorra, de 11 anos teria a pachorra de escrever e botar em público. E aquilo é posto em público ali como um PL. E mais do que isso, eu vou dar um exemplo. A Alerj doou 100 milhões. 100 milhões para o Covid. Foi a primeiro órgão, primeiro poder que abriu mão do seu fundo. Para dar, porque é óbvio, como o Léo foi muito feliz, não faz sentido nenhum ter dinheiro com pessoas mortas. Dinheiro serve para pessoas vivas. Então, a Alerj foi lá e deu. E aí agora vem uma campanha que eu acho que tem até um sentido, que é para os deputados, por exemplo, darem 50% do salário. A gente fez uma conta rápida de padeiro aqui, daria 650 mil por mês. 650 mil por mês destinado ao tratamento, ao combate ao Covid, ou só as comunidades, com 800 comunidades, daria R$2 por família. Ou seja, não daria para nada. E se você for pegar esses 650 mil e tentar chegar a 100 milhões, você vai dar um pouco mais de 170 meses. Então veja, as pessoas desprezam os 100 milhões para falar dos 650 mil. Porque existe ainda aquela narrativa da desonestidade política, que foi criada de forma verídica. A desonestidade política até hoje perdura. Acredito hoje bem menos, mas perdura. E aí vai a pergunta para o Rogério e para o Léo. Vocês acham que nessas próximas eleições vai começar a ter um equilíbrio de honestidade não é qualidade, honestidade é obrigação. E depois de ultrapassar a obrigação, partir para de fato qualidade, como por exemplo, a gente está vendo aqui o Alberto, você, o Léo, que são pessoas que já têm um notório saber nas suas áreas. E por exemplo, o Léo é um cara que não só tem um notório saber no seu currículo, como secretário, ele tem feito um trabalho que é até um trabalho, vou até mais além de louvável, um trabalho único, que ele pega uma cadeira politizada, uma cadeira quebrada pela política, uma cadeira enraizada de doutrinas ideológicas, afasta a doutrina ideológica e mostra que a ciência faz sentido, desenvolvendo mais as universidades como a UERJ. A gente tinha um reitor, só para finalizar, da UERJ, que falou que o maior legado dele foi botar o elevador para funcionar. É uma aberração isso. Eu estive na Universidade da Califórnia, tem estacionamento de Prêmio Nobel da Paz. Quem tem Prêmio Nobel da Paz tem um estacionamento diferenciado. Então, assim, o Léo consegue trazer isso para o debate de forma muito, muito clara, desenvolve a FAPERJ, o Léo desenvolve a Startup Rio, uma coordenadoria da FAPERJ que sem recursos consegue hoje dar retorno à sociedade, e também o CCERJ, que tem ali com o Polo CEDER de ensino à distância, a FAITEC se tornando exemplo, pega a FAITEC sem dinheiro para fazer comida e sem professores, e hoje transforma a FAITEC no que é. Então assim, Rogério e Léo, vocês acham que a política agora começa a ter um outro viés e também uma outra visão da sociedade? Bem, Alexandre, eu acho que sim. Eu acho que chegou a hora de nós passarmos adiante. O que você falou, honestidade é obrigação. O que nós temos que ter agora é o técnico, a pessoa que entenda do que está falando, sabe o que faz. Isso é fundamental. É importante que a gente saiba lidar com os problemas do Rio de Janeiro de maneira técnica, de maneira a apresentar soluções, e não ficar jogando para público. Então é importante, o Alberto falou do zoneamento urbano, isso é fundamental, é importante. Temos que falar da questão de controle de natalidade de maneira correta, de maneira justa. Nós temos que falar de saúde da maneira certa. O que foi feito nos últimos 4 anos no Rio de Janeiro com a saúde foi um verdadeiro crime. O que se fez com a saúde do Rio de Janeiro foi se matar pessoas, morreram pessoas.
morreram por descaso, morreram por má gestão, morreram por descontrole. Simplesmente a saúde primária foi vilipendiada, ela acabou. O básico, que é o que nós temos que investir para evitar o gasto secundário, para evitar que esse paciente adoeça, foi totalmente dizimado. E os grandes números, você falou aí do elevador da UERJ, os grandes números da saúde no Rio de Janeiro é aumentar o número de tomógrafo dos pacientes, como se inaugurar a ressonância magnética que não está pronta para uso. Nós aumentamos o número de cirurgia, é óbvio, aquele paciente que era atendido na clínica de família, que foi fechada, ele para de tomar o remédio de pressão, a pressão sobe, ele sangra a cabeça, ele tem que ser operado por mim na emergência. Essa é a grande verdade que foi feita no Rio de Janeiro. Isso foi um assassinato, um crime. Isso nós temos que mudar. Como? Investigar, ver os reais problemas, apurar os problemas. Isso tem que ser feito. E cabe ao Legislativo fazer isso, cabe ao Executivo fazer isso. E para isso nós temos que ter técnicos, pessoas que entendam do que estão falando. E não, vamos botar nele porque ele é honesto, não vai roubar. Isso aí é uma obrigação nossa, como você falou. Isso aí não é mérito de ninguém, não. Isso é mais do que a nossa obrigação. Então nós temos que seguir o rumo do conhecimento, da ciência. Realmente, botar gente que sabe o que faz nos lugares corretos. Então acho que é mais ou menos isso mesmo, você está correto. Léo. Oi. Vamos lá. Bem, primeiro, obrigado aí pelas palavras de elogio. Eu acho que talvez esse ponto seja o ponto mais polêmico de toda a nossa discussão até agora. Eu estava voltando da secretaria hoje e estava comentando com um amigo exatamente a minha preocupação com as eleições de 2020. Principalmente na região da Baixada Fluminense, São Gonçalo, interior, nas periferias da capital. Nós vamos sair dessa crise do coronavírus e com certeza vamos mergulhar numa crise econômica. Nesse momento, se as eleições forem mantidas para outubro, nós vamos estar ali vivendo um momento em que as pessoas vão estar tentando recuperar o fôlego financeiro. E aí, infelizmente, aqueles bandidos salafrários que gostam de comprar o voto, eles vão para a rua buscar isso aí, buscar o voto facilitado. Acho que todo mundo entende o que eu estou falando. E é muito importante a população entender isso, que nós estamos nessa situação hoje, tirando o coronavírus, mas essa situação crítica que nós estamos vivendo na questão econômica, exatamente por conta dessas políticas públicas que foram construídas de forma equivocada. Eu vejo hoje um cenário de 2018, trouxe uma renovação muito boa, mas também trouxe políticos despreparados. Hoje nós estamos vendo aí muitos políticos que eu posso dizer que não têm o preparo suficiente para apresentar os projetos necessários que o governo precisa, que a população precisa. E se ele não tem um preparo para fazer leis, muito menos para fiscalizar. Então, esse é um problema sério. Então, eu espero que nas eleições de 2020 as pessoas possam ter consciência de procurar quadros técnicos, como o Rogério falou, porque nós precisamos ter legisladores com a capacidade de fazer os processos de legislação na área que eles entendam. Então, o mais importante é você ter numa plenária, numa casa de leis, advogados, médicos, sociólogos, professores, cientistas, né? Para que você possa ter ali projetos que possam ser avaliados, que possam trazer o bem comum da população. Então, é muito importante ter um quadro técnico, mas me preocupa muito o momento em que
nós estamos fazendo aqui uma previsão, eu posso estar errado, mas um momento de fragilidade na economia e essas pessoas tirarem proveito disso. Hoje eu acho que nós precisamos ter uma justiça que possa caminhar de forma mais rápido nas definições quanto aos processos dos políticos que estão em andamento. Nós temos hoje um cenário no estado do Rio de Janeiro em que nós temos péssimos políticos comandando algumas prefeituras. E o povo sente isso. O povo sofre com isso. A gente nunca ouviu falar tanto em mudança, mudança, mudança. O camarada, ele era mudança 4 anos atrás, 4 anos depois o povo quer mudança de novo. O povo não quer renovação de mandato, porque ou ele teve capacidade de trabalhar bem, ou não. Então, é uma situação muito complicada. E essa eleição, que é uma eleição de vereadores e de prefeitos, é aquela eleição de ponta. É aquele agente político que fala direto com o eleitor, fala direto com o cidadão. É aquele do primeiro atendimento. Essa é a dificuldade. Infelizmente, o nosso povo está sofrendo por conta disso. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu não sou candidato a nada em 2020. Eu falo isso com tranquilidade. Se hoje a gente consegue, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, desenvolver um bom trabalho, como você falou, Alexandre, é porque nós temos um espelho. O comandante é o espelho da tropa. O nosso governador Wilson Witzel tem me dado condições extraordinárias de trabalho. Me passa confiança para que eu possa assumir os compromissos necessários com a comunidade científica, com as escolas técnicas, com o ensino à distância e com tudo mais que a gente tem envolvimento. Porque se não fosse essa garantia que nós temos do nosso comandante, nós não teríamos condição de fazer um grande trabalho. Mas, diferente disso, nas prefeituras. Existem prefeituras por aí que assim, você fica abismado. Tem uma prefeitura na Baixada Fluminense que o irmão do prefeito é secretário de 9 pastas. 9 pastas. Ou seja, o cara é secretário de quase tudo. E assim, o povo enxerga aquilo ali como uma normalidade. O povo também precisa começar a ter um pouco, se interessar um pouco mais por isso. Nós precisamos renovar os quadros. É muito difícil viver na situação que nós estamos vivendo quando a gente vê que péssimos políticos acabam tendo a reeleição porque conseguem trabalhar na fragilidade do povo. Então, assim, o povo sofre, o povo é carente, o povo precisa de políticas públicas, o povo está sofrendo pela questão do coronavírus. Muita gente usa de demagogia para dizer o seguinte: vocês estão a favor do isolamento social, porque você tem o que comer em casa, você tem lá uma geladeira farta e não sei o que mais. Olha, gente, a nossa preocupação é com a população mais carente, os desassistidos, aqueles que estão em condição de depender um do outro. Nós vivemos num país solidário, um povo solidário. Em todo o Brasil, o brasileiro se tornou um povo solidário. Nossa solidária é um ajudando, porque eu acho que isso todo mundo concorda. É melhor ajudar do que ser ajudado. Então, se você tem um vizinho, uma pessoa próxima, ou até mesmo alguém que você passando, você vê uma situação difícil, e você puder ajudar, você tem que ajudar. Aonde o governo não consegue chegar, você pode chegar e você pode alertar, você pode ajudar. Porque é difícil a gente ligar a televisão e ver lá a mensagem, não, que o governo vai dar X reais por mês para aquele que é ambulante, para aquele que estava na rua lá vendendo pipoca
na Central do Brasil e agora não pode estar na rua, que ele vai receber R$600. Quando? Como? Como esse dinheiro vai chegar? A reportagem sempre, já perceberam? A reportagem sempre termina quando é o mais importante para o povo. O que eu preciso fazer para receber os R$600? Ninguém fala. Todo mundo diz que está enviando. O governo federal enviou tantos bilhões para ajudar na região. Em que? Aonde que está isso que ninguém vê? As coisas precisam ter mais transparência. O povo só vai parar de xingar o político quando ele começar a enxergar para onde está indo o dinheiro dele. Porque o dinheiro, ele é do povo. O dinheiro não é do banco, o dinheiro não é do cofre, o dinheiro é do povo. Ele tem que ser gasto para o povo, para o bem-estar do povo, para a saúde do povo e principalmente para salvar vidas. Pessoal, eu acho que é isso, 1 minuto e 21. Acho que vale a gente fazer agora as considerações finais, só para complementar o que o Léo falou. O nome desse prefeito se chama Jorge Miranda. Infelizmente, um larápio, um cara que poderia, aliás, tinha tudo para fazer uma grande prefeitura, e ele prefere enganar o povo pintando asfalto e meio fio. Eu só quero que as pessoas tenham a consciência que a gente merece muito mais do que um asfalto pintado, do que um meio fio pintado e que um poste pintado da cor da prefeitura. Alberto, considerações finais aí. Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou quase 1h30 de live aqui conosco, que participou de forma interativa, mandou suas perguntas e seus comentários. Foi uma live, com certeza, muito elucidativa. Ter a oportunidade de conversar com 3 pessoas muito gabaritadas é sempre muito prazeroso. Essa oportunidade que a gente tem aqui de trocar essas ideias. E que nesse momento de confinamento, de isolamento, a gente possa aproveitar para valorizar as coisas que realmente importam, né? A companhia das pessoas que a gente ama, que estão conosco, para a gente buscar a qualificação pessoal, lendo mais, talvez fazendo algum curso online. Eu estou tentando fazer isso também. E dizer que, mesmo acabando, porque essa pandemia, essa tragédia, ela vai acabar, e se tudo der certo, vai acabar rápido, que as discussões sobre isso, como prevenir, como combater no âmbito urbano essas epidemias, se permaneçam, se prolonguem ao longo de todo o ano e, quem sabe, pós-debate eleitoral também, a gente continue conversando sobre isso. Porque essa qualificação da população é fundamental para a gente se preparar como sociedade para prevenir essas catástrofes que estão batendo na nossa porta hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Vai, Rogério. Bem, eu queria agradecer a todos, Alexandre, agradecer a você, elogiar o excelente trabalho que tem sido feito na LERJ. Hoje eu vi lá vocês na CCJ em reunião lá online, né, tentando sempre buscar soluções e melhorias para o Estado. Meus parabéns. Léo, parabéns, um excelente trabalho na frente da Secretaria. Você é um cara que eu admiro demais pela pessoa que você é e pelo excelente trabalho. Não é só pela amizade que eu tenho com você, não, é pelo trabalho técnico e de excelente padrão que você exerce. Alberto, muito obrigado aí por estar comigo. Também um cara ativo, participativo, inteligente, com excelentes colocações e que entende muito aí do espaço urbano carioca, tão degradado aí, principalmente nos últimos anos. E eu queria deixar a mensagem de que nós vamos passar sim por essa pandemia, vamos vencer, e como o Alberto falou, que sirva de exemplo, que nós reformemos as nossas instituições, revejamos os nossos conceitos, para que numa próxima situação a gente esteja ainda mais forte. Deixo aí à disposição o meu número 967210443, que é um WhatsApp para se tirar dúvidas sobre o coronavírus, e agradecer a todos aí. Vamos com certeza em 2020 vai ser um novo ano, um ano de mudanças, e as pessoas que entendem vão assumir as suas devidas posições. Um grande abraço a todos aí, obrigado, e queria agradecer a audiência de todo mundo. Valeu. Pessoal, agradecer, desejar uma excelente noite para todos
informar vocês que esse nosso programa foi o primeiro, Conservadores S.A., que é uma ideia que surgiu nossa aí, meio do Quinoploc, né? E aí ele fez uma vinheta, ficou bacana. Daqui para frente a gente vai fazer toda semana, né? A gente ainda não sabe o dia certo, não, porque as nossas agendas, elas são muito ocupadas, mas a gente vai estar aí sempre buscando os melhores convidados, levar informações para vocês, de maneira que vocês possam também interagir com a gente. Muita gente conectada, muita gente conversando, mandando mensagem, tirando dúvidas, o pessoal agradecendo aqui ao doutor Rogério por esclarecer uma série de dúvidas de algumas pessoas, e isso é muito bacana. O que eu tenho a dizer do meu boa noite aqui é que eu gostaria que uma promessa de campanha venha a se cumprir, nem que seja por um milagre divino. Eu gostaria de menos Brasília e mais Brasil. Vai lá, Alexandre. Bom, queria agradecer aí ao Alberto por ter participado dessa live conosco, com uma visão muito legal, uma visão mais politizada, né? Mais no conhecimento político, social. O Rogério, que tem sempre aí nos ajudado, nos auxiliado, como nós como cidadãos, né? Dessas tantas dúvidas que nós temos. E, bom, um amigo, um cara que sempre teve à disposição de nos ajudar, inclusive amigo médico é horrível, qualquer coisa que a gente tem, a gente liga pro médico. Então, agradecer isso, agradecer também o meu parceiro Léo aí, que a gente está montando o programa. Na próxima já vai estar conectado aos Facebooks. Eu conectei aqui, mas eu acho que tem um problema de licença, eu vou ver isso agora de noite. Enfim, eu não tenho dúvida que de todas as lives que eu vi, modesta à parte, essa live foi a melhor, porque a gente abrangeu conhecimentos diferentes, ideias diferentes, e a gente pôde trazer mais informações para as pessoas. E é isso, agradecer a todos. E, Léo, fico no teu aguardo aí para saber quando é que a gente vai fazer a próxima. A próxima vamos tentar fazer com o Rodrigo Amorim. A gente marca para as 9 e a gente fala para ele que é 8h30. Pessoal, um forte abraço. Olha quem está chegando ali atrás, ó. As princesas. Aí, ó. A minha tá aqui, ó. Oi, A Bia. Oi, Bia. A Lulu e a Gabi. Pessoal, um abraço aí. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo. Tchau, Bia. Tchau, Bia.